A paz do Senhor Jesus. Nessa noite eu gostaria de iniciar contando uma história. Em seguida nós vamos ler a palavra de Deus. Bom, eu gostaria que você imaginasse essa situação. Como que você agiria diante dessa situação que eu vou colocar para você? Imagina que você está dentro de uma igreja e está tendo uma celebração, as pessoas estão muito felizes, está todo mundo muito alegre devido àquela cerimônia que está acontecendo ali. E a igreja está lotada de gente, tá realmente muito bom, é um ambiente muito agradável. E de repente, você toma aquele susto, porque entram vários soldados dentro da igreja e você começa a pensar o que pode estar acontecendo. E de repente um deles grita: olha, nós estamos aqui para dividir vocês, para fazer com que alguns vivam e outros sobrevivam. Mas vai depender de você. Qual a escolha que você vai fazer? Eu quero aqui propor que as pessoas que desejam viver, elas vão ficar do lado esquerdo. Mas elas têm uma condição. Elas vão ter que deixar de professar a fé que ela está professando aqui dentro. E as pessoas que querem a todo custo continuar falando, professando o que acredita, essas pessoas vão ficar do lado direito, mas em compensação, essas pessoas vão morrer. Então assim, você fica daquele jeito, pensando, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Qual lado que eu vou ficar? E aí vem a pergunta, qual escolha que eu vou fazer? Essa história é só uma meditação mesmo, para a gente pensar um pouco no nosso íntimo, como que a gente agiria se fosse uma situação que acontecesse conosco. Então, assim, no nosso íntimo nós já podemos responder se sim ou se não. Se nós abriríamos mão ou não. E essa história eu não sei se é verdadeira, mas eu acredito que, sendo verdadeira ou não, ela pode fazer com que nós tenhamos uma reflexão a respeito de até onde vai a nossa fé, de até onde nós podemos crer. E em cima disso eu gostaria de trabalhar hoje com o tema fé. Nós vamos ler o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte, a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A definição de fé é o seguinte: a fé é você acreditar que algo é verdade. Em cima dessa crença que você tem, você vai começar a agir em cima dessa crença. Ou seja, a fé, ela vai além do que os nossos olhos podem ver. Buscando ali na palavra de Deus, nós vemos vários momentos da Bíblia que nos mostra mudanças radicais através da fé. Mudanças assim milagrosas. Mudanças assim que a gente vê plenamente o agir de Jesus na vida das pessoas. Do agir de Deus. Eu quero citar um exemplo da mulher adúltera, que teve uma vida totalmente transformada. Naquele período, as mulheres que adulteravam, elas eram julgadas e apedrejadas até morrer. E Jesus, vendo aquilo, Jesus fez uma pergunta para aqueles homens que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus disse para aquela mulher: vá e não peques mais. A partir de então, a vida daquela mulher foi totalmente transformada e ela não pecou mais. Então, para Jesus, ela foi totalmente limpa, ela foi totalmente resguardada ali daqueles homens que queriam matar. Eu gostaria de continuar aqui falando sobre alguns princípios fundamentais para que nós possamos começar a exercer ainda mais a nossa fé e para que nós não deixemos as circunstâncias nos abalarem. Porque qualquer pessoa pode passar por problemas que afetem muitas vezes ali. Os momentos difíceis, né, que muitas pessoas passam, podem, de certa forma, começar a afetar o seu modo de vida ali com Deus. Você pode começar a ter uma desesperança.
Mas assim, dentro desses princípios, nós vamos trabalhar alguns princípios, são 4, e eles são fundamentais para que a gente continue alicerçado ali na palavra de Deus e em tudo que Deus diz a nosso respeito. O primeiro deles é o objetivo. Quando se tem um objetivo, você determina ali algo, o objetivo ele é algo que se deseja alcançar e é um foco que você vai estar buscando constantemente. Você vai estar ali alicerçado naquele objetivo, você vai estar ali seguindo aquele objetivo. Pode vir alguma tempestade, em alguns momentos podem vir algumas pessoas falarem algumas coisas que estão fora do que você está traçando como objetivo, mas se você tem um foco, se você tem aquele objetivo, você não vai para a direita nem para a esquerda, você não vai sair do seu objetivo, certo? É igual, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. Por exemplo, você começa a fazer uma dieta na segunda-feira e de repente na terça a sua família aparece com aquele tanto de coisa gostosa e enche a mesa de guloseimas e aí de repente você pega e sai do seu foco, sai do seu objetivo. Isso acontece muitas vezes e na nossa vida espiritual a gente deve ter total cuidado, porque isso não pode acontecer. Então, assim, desde que a gente trabalhe bem esse objetivo. Claro, nós estamos aí propensos a errar, mas sempre buscando melhorar, sempre na presença de Deus. Um outro exemplo que eu quero citar é a vida de Pedro. Pedro, quando estava ali no mar, juntamente com Jesus, Jesus estava no mar, Pedro dentro do barco. Jesus chamou Pedro. Pedro, quando viu e focou em Cristo, ele andava por sobre o mar. Quando ele começou a ver as circunstâncias, que eram as tempestades, aquela chuva e o barco mexendo ali naquele mar e aquela escuridão toda, Pedro ficou desesperado. Eu imagino como que ele deve ter ficado. Ele olhou para os lados, ele olhou para as circunstâncias. Então ele tirou o seu foco. Quando ele começou a sair do foco, ele começou a cair no mar. Quando ele voltou para o foco, ele começou a seguir novamente. É assim que nós devemos fazer na presença de Deus. O segundo ponto é a disciplina. O que é a disciplina? A disciplina é a obediência à palavra de Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a conhecer mais um pouco da palavra de Deus, você começa a seguir aquelas regras que estão sendo estabelecidas aqui dentro. Você começa a entender quais são os propósitos, quais são os desejos de Deus aqui na palavra dele. Então, ler a Bíblia e obedecer à palavra de Deus está dentro da disciplina. E para buscar essa disciplina é muito fácil. Teve uma vez que eu estava tendo muita dificuldade de orar. Aí uma líder espiritual minha chegou perto de mim e falou assim: "Ô Marina, por que você não começa, por exemplo, só com 5 minutos? Todos os dias você começa a orar 5 minutos. Na primeira semana você ora 5 minutos, na segunda semana você tenta orar 10 minutos. Aí quando for na terceira semana você já vai para 15 minutos. Quando eu fui assustar, eu já estava orando, era 2 horas seguidas. Então assim, é isso que é a disciplina. Você começa do pequenininho. Talvez você enxergue uma coisa que talvez seja impossível de acontecer, como, por exemplo, orar 2 horas. Para mim, quando eu observava, eu pensava assim, nossa, eu nunca vou conseguir orar 2 horas seguidas. Meu Deus do céu! É muito tempo de oração. Mas eu comecei com 5 minutos. E Deus vai fazendo acontecer. Isso é disciplina. Quando você tem um objetivo e quando você tem a sua disciplina, você começa a ter uma convicção plena do que você deseja buscar. Aí fica muito mais forte, muito mais firme. Você fica alicerçado na rocha. Você começa a ficar alicerçado, como diz a palavra de Deus, daquele homem que alicerçou a sua vida sobre a rocha. Nada, tempestade nenhuma vai te abalar, vai fazer você parar. O terceiro ponto é um ponto também muito importante, que é a determinação. Determinação é quando se tem firmeza de algo. A determinação é a persistência, a perseverança de se alcançar algo.
Então, se eu tenho um objetivo, se eu já estou tendo a disciplina, o que me resta agora é ter firmeza e persistência. É ter perseverança para me alcançar aquilo que eu desejo no reino de Deus. E por fim, nós temos a confiança. No meu ponto de vista, a confiança é a coisa mais importante que se tem, porque a confiança é o acreditar. Sem acreditar, ninguém alcança. É acreditar no poder de Deus, é acreditar na promessa de Deus e acreditar nos propósitos de Deus. A confiança é quando você tem aquela verdadeira intimidade com o Pai e que Deus te revela coisas maravilhosas que, assim, você começa a entender o seu chamado e você começa a exercer ali o que Deus tem para sua vida. É maravilhoso porque Deus trabalha de várias formas, Deus fala conosco de várias formas. E tendo essa confiança, você começa a ver aquilo ali, qual é o seu chamado, qual é a habilidade que você tem para o reino de Deus, qual é a qualidade, qual é ali o objetivo que Deus tem com a sua vida no reino de Deus. Essa é a confiança. E por fim, eu gostaria de testemunhar aqui duas coisas que aconteceram na minha vida. A primeira delas foi quando eu fui tirar minha carteira de motorista. Eu já estava no terceiro exame e assim, muito nervosa, com medo. Mas eu orei a Deus e falei assim, Senhor, eu preciso tanto de tirar minha carteira, eu tô achando tão difícil, tirar, porque na hora da baliza é muito difícil e eu fazia muitas aulas, algumas aulas eu acertava, outras eu errava. E é aquilo que nós conhecemos, a dificuldade que é. Mas aí eu peguei e orei, e eu tive uma confiança, eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu preciso da minha carteira, e eu quero, através disso, levar as pessoas para a igreja, aquelas pessoas que não tem como ir. E aí eu pedi a Deus para me dar essa bênção, e Deus realizou. Deus realizou. Eu pedi 2 anjos que estivessem ali no dia do exame, e Deus me mostrou em sonho aquele papel, o papel que a gente recebe logo depois que você faz o exame, dizendo se você foi aprovado ou reprovado. No sonho estava escrito aprovado. Eu falei assim, nossa, gente, eu vou passar no exame. Deus já tinha me mostrado. Então eu fui crendo e acreditando mesmo, e falando, olha, Senhor, se o Senhor me falou, eu vou acreditar plenamente, e glória a Deus, vamos indo glorificando ao nosso Deus, pela bênção que eu vou receber. Então eu estava ali e recebi a bênção, e quando chegou para mim aquele papel, estava escrito aprovada, da mesma forma que eu vi no sonho. Então Deus honra aqueles que o buscam, Deus honra e faz grandes milagres para aqueles que creem. Deus, ele não desistiu de você. Ele acredita no poder que você tem, ele acredita no potencial que você tem. Basta você alicerçar sua fé nele e crer todos os dias e trabalhar em cima desses princípios, para que você não olhe nem para a direita nem para a esquerda, não olhe para as tempestades, para os obstáculos que podem vir. E por fim, eu gostaria de falar também sobre uma experiência maravilhosa que eu tive. A minha família estava passando por grandes problemas no ano de 2016, nós tivemos assim muitas lutas, foi muito sofrimento, mas eu estava num período muito difícil. Depois eu quero fazer um vídeo só para me contar a respeito dos problemas que eu tive, testemunhar o que Deus fez na minha vida. E nesse período, eu tive um sonho também. Deus fala muito comigo através de sonho. E eu ouvi uma voz muito serena, muito suave, dizendo: não se assuste, apenas creia, eu vou realizar. E Deus realizou, em cima do que a gente estava buscando, em cima do que minha família estava buscando, para a honra e glória do Senhor. Então a sua vida é muito preciosa para Jesus. A sua vida é um poder. A sua vida é de grande potencial. Apenas creia e busca, porque à medida que você for buscando, Deus vai te mostrar, revelar segredos maravilhosos. Que o Senhor te abençoe, que a sua vida possa ser a cada dia mais e mais edificada na palavra do nosso Deus.
A paz do Senhor Jesus.